Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez. Minha esposa estava até falando assim, hoje pode ser que vem mais pessoas que é feriado. Eu falei, pode ser que vem menos que é feriado. Que é assim, né? Que já podia vir mais que é feriado, vai vir mais. Não, vai vir menos porque é feriado. O povo prefere sair do que vir na igreja, né? Mas Deus está vendo tudo, né? Deus está vendo tudo. O irmão Paulo Sérgio Rocha, que está conosco. Deus abençoe o senhor, tá? Seja bem-vindo no nosso meio, tá? Deus te abençoe muito mesmo, tá? Está visitando, está fazendo uma visita para nós aqui hoje. O irmão Ernesto viajou, né? Já chegou, ele fez uma ótima viagem, já foi para Valadares. Vamos continuar orando por ele para depois retornar. Oração para Maria da Conceição Alexandre, Márcia Ferreira, que está com câncer, Sandra Pires Neves, os parentes do irmão Zé Neves, né? Nós vamos orar também, continuar orando por esses irmãos e também os irmãos que estão afastados, que estão doentes, né? O irmão Divino, o irmão Daniel, o irmão Joaquim de João Molevade, o pastor Joel de Araras e o irmão Sebastião, né? A irmã Sebastiana e todos os irmãos que estão doentes. Nós vamos continuar orando, pedindo a Deus para abençoar e ajudar e dar a eles saúde, né? Que na verdade que o irmão Geraldo está aqui, graças a Deus. O irmão Geraldo está melhorando e vai melhorar cada dia mais, né, irmão Geraldo? A gente tem que confiar na palavra de Deus, né? A palavra de Deus eu estava até assim, a gente sempre pensa, quem prega é sempre assim. Como nós vamos falar muito sobre esse assunto, a palavra de Deus, como está escrito aí, a palavra de Deus em primeiro lugar. Então, não existe nada maior do que, claro, alguém pode falar Deus e a palavra. Deus e a palavra é a mesma coisa. Deus é Espírito e Deus é a palavra. Então, não é maior, não. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Então para nós ouvir, ou para Deus nos ouvir, Ele só ouve pela palavra. Então, quando nós confiamos na palavra, ou cremos na palavra, então assim Deus opera. Então isso desde o princípio, desde que o primeiro homem, Adão, viveu na terra, foi assim. Quer dizer, Deus já ordenou para ele, falou assim, olha, não toca na outra árvore, mas deixou uma árvore da vida diante dele. E a árvore da vida é a mesma, aqui a árvore da vida é a palavra de Deus. Então, a árvore da vida, qualquer um, desde lá até hoje, sempre é a palavra. Então, a palavra sempre do dia, não a palavra de ontem. A palavra de ontem foi para quem já viveu ontem. Isso, estou falando de eras, né? A palavra nos dias de Paulo, por exemplo, é claro que Paulo escreveu o Novo Testamento praticamente todo. Mas nos dias de Paulo, ele foi um mensageiro para aquela era. Então, aquele povo que viveu naquele tempo recebeu uma mensagem de salvação. Lutero, João Wesley, todos esses homens que pregaram naquele tempo, eles tinham uma mensagem para a hora. Então, quem ouviu aquela mensagem foram pessoas salvas, mas Deus não para, Deus sempre continua. Ninguém pode estagnar, né? Deus, a palavra de Deus, ela é infinita. Ela é infinita, ela sempre diz assim, se hoje ouvides a sua voz, não ontem, se hoje. Então, hoje nós temos uma mensagem para hoje. Então, se essa mensagem for bem aceita, bem ouvida, nós somos salvos. Se não, nós estamos perdidos. Sempre é assim, não é diferente.
E assim como Deus salvou um povo no passado, Deus salva um povo hoje. Assim como Deus condenou muitos no passado, Deus condena também hoje. Não muda, Deus não muda. Por isso está escrito no livro de Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Quem aceita a verdade é salvo, quem não aceita é condenado. Sempre é assim. Então, por isso nós já conhecemos, já sabemos sobre o que... Existem duas marcas, Ezequiel 9 está claro ali. Existem duas marcas, dois marcadores. Deus marca os seus, e o diabo também marca os seus. Sempre foi assim, sabe? Como que o diabo marca? Quando você rejeita a verdade, aí não precisa nem, não é que ele vai chegar lá. Porque às vezes fala lá que houve um com um tinteiro na mão, Ezequiel 9, não é que Deus fica andando com um tinteiro na mão, não. É a palavra. Quando a palavra é pregada e ela aceita, você está marcado por Deus. Quando você rejeita a palavra, você já está marcado pelo diabo. Sabe? É isso que nós temos. Não é porque alguém ou um espírito sai pintando testa de alguém, não. Não é isso, não. Tudo depende da palavra pregada. Deus sempre foi essa palavra. Então, quando a palavra é pregada e quem é de Deus vai aceitar aquela verdade, então ele está salvo. Ele é um salvo. Agora, quando não aceita, já prova que ele não é um salvo. Então, sempre foi assim. Então, vamos ler para a gente continuar pregando, né? Em 1 Coríntios, vamos colocar em pé. Vamos ler. 1 aos Coríntios, no capítulo 13, do verso 8 até o 13, e depois da oração eu quero ler Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 a 28. Então vamos ler aqui para a gente ter um maior entendimento a respeito da palavra. Vou deixar a parte que Paulo falou sobre ainda, que eu falasse a língua dos anjos e tudo, né? Vamos começar daqui do que é perfeito. Então vamos aqui, verso 8. A caridade nunca falha. Você sabe quem é a caridade? Deus. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior destas é a caridade. Vocês notaram aqui, ó? Permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior destas é a caridade. Então vamos orar, fechar os nossos olhos e orar por esses irmãos que nós citamos e esses pedidos que estão aqui. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui mais uma vez, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Olhe por nós com um olhar de misericórdia, Senhor, porque nós cremos e estamos vendo o mundo acabando cada momento, Senhor. Nós podemos ver com os nossos próprios olhos, Senhor, a destruição do mundo, Senhor, mas nós cremos que ainda há misericórdia, Pai. Nós cremos que ainda o Senhor está falando, que o Senhor ainda está salvando, Pai. E assim nós estamos aqui pedindo, Pai, o Senhor que nos ajuda nós, ajuda as nossas famílias, Senhor, ajuda as pessoas que estão tão desinteressadas, Senhor,
Ajuda eles a enxergar antes que chegue a grande tribulação, para aquelas pessoas que vão viver em desespero, Senhor, mas que esse desespero possa tomar conta da vida de cada um hoje, Senhor, para reconhecer a palavra do Senhor, Pai. Ajuda nós nessa hora, Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Nós estamos aqui pela Tua graça, crendo que o Senhor ainda está salvando as pessoas, crendo que o Senhor ainda está na terra, Pai. Meu Deus, movendo, Senhor, através da Tua palavra. Meu Deus, e por isso que nós estamos aqui pedindo por esses irmãos que têm feito esses pedidos, como o irmão Zé Neves, pedindo por essas pessoas, Senhor. E nós citamos o nome aqui, pessoas que estão com câncer, doente, necessitada de Ti, Pai. Meu Deus, só o Senhor é o único poder que tira câncer, que tira qualquer doença. Meu Deus, assim nós entregamos essas pessoas em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa tirar todo o mal da vida delas, Pai. Nem só elas, Senhor Deus, mas os outros irmãos que também estão doentes, problema também de câncer, que todo esse demônio chamado câncer, que saia das pessoas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só essa doença, mas outras doenças, Senhor, também, que tem atingido os Seus filhos na terra, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de todos eles, Pai. Nós entregamos todo em Tuas mãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o Senhor possa cuidar de cada um, Pai. Ajuda nós também, Senhor. Nós viemos aqui com o propósito de ouvir a Tua palavra. Meu Deus, ajuda nós, não deixe negligenciar a Tua palavra, não, Senhor. Meu Deus, mas que nós possamos respeitar a palavra do Senhor, Pai, para depois não sofrer os danos, Pai, pela rejeição. Nós não queremos rejeitar a Tua palavra, nós queremos aceitar de coração, Pai. Ajuda nós nessa noite, sair daqui melhor do que nós chegamos, Pai. Nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos ler ainda a escritura que eu falei, está aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, a partir do verso 26 até o verso 28, que está escrito assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então escute bem isso aqui. Isso não é homem que está falando, é Deus que está falando, tá? Vou repetir. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Essa é uma bênção. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviastes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conheceste. É claro, está vendo? Claro aqui. A bênção é se hoje ouvirdes a sua voz. Se hoje, não ontem, hoje. Nós vivemos hoje, nós estamos vivendo hoje. Você nunca vai encontrar na Bíblia dizendo assim, se amanhã vocês ouvirem, não, amanhã pertence ao Senhor. O hoje ainda nos pertence, que nós estamos aqui para ouvir. Amanhã nós não sabemos se nós vamos estar vivos. Só Deus sabe. Mas enquanto nós estamos vivos, nós estamos aqui exatamente para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. E todos nós sabemos muito bem que a palavra de Deus é a verdade. Alguém, às vezes, porque sempre surgem pensamentos, né? Agora, Deus nunca falou sem que Ele enviasse um profeta. Desde que o pecado começou, vocês notam que o pecado começou nos dias de Adão. Depois disso, Deus sempre enviou profeta.
Deus enviou o profeta. Lá nos 2000 anos no passado, nós só conhecemos, eu creio que o próprio Jó viveu naqueles tempos lá, eu creio que foi, pelo que a gente entende, né, que foi um dos livros mais velhos, mas o profeta que a gente conhece mesmo foi Enoque. Mas nós nunca vimos uma palavra de Enoque, mas ele pregou para aquela geração naquele tempo. Como sempre, poucas pessoas creram. Como sempre, Deus envia um mensageiro, dificilmente há um grupo grande que crê, sempre é a minoria, mas sempre Deus fala através de profeta. Deus nunca chegou através do vento falando. Deus pode até chegar através de redemoinho para falar com o profeta. Como Jó, Deus falava através do redemoinho. Como outros, Noé, Deus falou com ele ouviu a voz. Noé nunca viu Deus, mas ouviu a voz dele. Ele falou. Então sempre foi assim. Ninguém, como hoje, às vezes, os pentecostais têm essas ideias aí, de anjo passar. Não existe anjo voando, falando com ninguém, não. Se você encontrar um anjo, você vai encontrar um anjo humano falando com você. É Deus falando com você. Se aquele anjo humano está falando a verdade, ele é de Deus. Se aquele anjo humano está falando mentira, ele é o diabo. Ele é do diabo. Todo mundo tem que saber disso. Deus, para trabalhar, Deus precisa de pessoas. O diabo, para trabalhar, precisa de pessoas também. Então, tudo isso acontece na terra. E nós estamos vivendo, e as pessoas que viveram no passado foi a mesma coisa. Quando Jesus estava na terra aqui, não havia poucas pessoas que criam. Mas houve pessoas que criam. Mas não havia a maioria que não cria. A maioria não creu. Mas era Jesus, e Jesus era o próprio Deus na terra. Jesus não era uma segunda pessoa, nem terceira. Ele era Deus na terra. Mas quem é que quase ninguém creu? Por quê? Porque sempre quando Deus envia uma mensagem, contraria os pensamentos das pessoas que vivem naquele momento. Sempre foi. Porque as más interpretações é que causa problema. É as más interpretações. Então, quem é o intérprete da palavra? Deus. Deus, Ele mesmo escreve, como domingo eu estava falando, não sei se foi domingo mesmo que eu estava falando, Deus escreve a sua Bíblia através dos profetas. E Deus interpreta a sua palavra através dos profetas. Quando Ele envia, não importa o tempo que passa. Não importa o tempo que passa. De Isaías, quando ele profetizou sobre Jesus, foi 730 anos mais ou menos. Uma virgem conceberá. Isaías profetizou. Está vendo? 730 anos depois, uma virgem concebendo. Está vendo? Então uma virgem concebeu porque Deus falou a palavra e Deus cumpriu com sua palavra. Então é o mesmo Deus. Ele fala e Ele cumpre. Ele é o intérprete da sua palavra. E a palavra é interpretada exatamente quando ela vem à tona, quando acontece. Então é assim que Deus faz. Ninguém está aqui para interpretar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para levar a cabo o que já está escrito na palavra. Então, por isso que, às vezes, o mundo hoje, como no passado, irmão, sempre foi assim. Quando Deus envia uma pessoa, como Isaías, ele foi rejeitado por aquela geração. Jeremias foi rejeitado por aquela geração. E hoje, Jeremias é um grande profeta, Isaías é um grande profeta. Mas por quê? Porque aquela geração que devia aceitar, não aceitou. Mas e por que todo mundo aceita hoje? Você está vendo como que é? Isso é a forma que o diabo tem para tirar as pessoas do caminho certo. Porque o diabo não tem, agora, posso perguntar a qualquer pessoa do mundo, aonde é que o diabo escreveu alguma coisa? O diabo nunca escreveu nada.
Deus é que escreveu tudo. Agora, como é que o diabo vive, então? Ele vive interpretando mal a palavra de Deus, só isso. O diabo interpreta mal a palavra de Deus. E o diabo interpreta, por exemplo, se eu estou aqui e eu fosse contra a verdade, eu era um instrumento do diabo interpretando mal a palavra. Mas eu estou aqui para ser um instrumento de Deus, para interpretar, não interpretar a palavra, mas dizer realmente o que Deus já falou. Então é dessa forma que Deus trabalha. Deus tem homens na terra para transmitir a sua palavra. O diabo tem pessoas, como está escrito em 2 Coríntios. O que as pessoas não entendem, o que é falso profeta? Falso profeta é falso pregador. Qualquer pessoa que é um falso pregador, ele é um falso profeta. Quer dizer, as profecias que ele transmite não é certa. Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui, eu falei em 2 Coríntios. Olha aqui, em 2 Coríntios, o que está escrito aqui, ó. 2 aos Coríntios, deixa eu procurar aqui. Está aqui, daqui, ver. Aqui, 11. Então, disse aqui, ó, a partir do 12, Paulo escreveu assim. Olha, Paulo, o que Paulo escrevia? A palavra de Deus. Ele era inspirado pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, né? Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Transfigurando em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, quer dizer, os seus pastores, se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, aí você vai notar que Deus tem pastores e o diabo também tem. Mas como, por que o diabo tem pastor se ele não escreveu nada? Como é que ele tem pastor? Porque os pastores do diabo pegam a mesma Bíblia para interpretar mal. É isso. Você está vendo como que é? Porque ele nunca escreveu nada, porque ele nunca teve essa condição. Deus nunca permitiu que o diabo escrevesse nada. Nada. Então, desde Gênesis foi assim. Quando ele descobriu que Deus tinha um casal na terra, ele chegou lá, interpretou mal uma palavra e mataram o casal. E nos matou também, porque se Adão caiu, está escrito aqui, todos nós também morremos em Adão. Mas em Cristo todos são vivificados. Você está vendo? Mas por quê? Por que Adão e Eva morreu a partir dali? Porque Satanás interpretou mal a palavra de Deus. Agora, você acha que aí que a gente tem que entender as coisas? Como é que Satanás interpretou mal a palavra de Deus, quando ele é espírito também? De uma serpente. Qual é o primeiro pregador que houve no princípio lá? Uma serpente. A serpente chegou diante de Eva, foi assim que Deus disse: não comerás de toda árvore que está no meio do jardim. Está vendo? Aquela serpente não é a que nós conhecemos. Aquela serpente falava, ela raciocinava. Ela foi o primeiro pregador falso que já houve na terra. Foi o primeiro teólogo que tinha, era o maior teólogo que tinha, era a serpente. E Deus quebrou os ossos dela, porque Deus não precisa de falso, Deus precisa de verdadeiro. Deus rebentou ela, acabou com os ossos dela e deixou, ela nunca mais falou. Mas foi o primeiro pregador falso, foi a serpente.
Ou a Bíblia está mentindo? Porque a Bíblia diz aqui, ó, ela chegou diante de Eva, foi assim que Deus disse, não pregando outra coisa, mas falando o que Deus tinha falado. Foi assim que Deus disse, não comerá de toda a árvore que está no meio do jardim? Eva falou, foi, mas ele, aí ela começou, né? Mas ele disse que não tocasse, para ele acabar de interpretar o resto, para ela morrer. É isso que está acontecendo no mundo hoje. Tudo que está escrito na Bíblia é a verdade, mas as falsas profecias, as falsas maneiras de interpretar a palavra matam as pessoas. Como o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele é mal interpretado desde lá, dos dias dos apóstolos. Quer dizer, nos dias dos apóstolos foi revelado a maneira certa. Mas por que depois ninguém continuou? Por quê? Porque Satanás entrou e mudou o sentido da verdade, a verdadeira palavra de Deus. Pois se o doutor Pedro, sabe, porque foi um doutor Pedro mesmo, né? Ele deu a receita certa. A receita certa ele recebeu do próprio Jesus, quando estava andando com ele. Jesus já tinha colocado, ó Pedro, você vai ser o pastor do rebanho. Ainda perguntou para ele, você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Está vendo? Apacenta as minhas ovelhas. Mas uma hora Deus, o próprio Jesus disse, Pedro, quando você converter, confirma isso a teus irmãos. Quando é que Pedro converteu? Quando o Espírito Santo desceu e ele recebeu o Espírito Santo. Amém. E quando Pedro recebeu o Espírito Santo, o que ele fez? Pregar a verdade. Porque ninguém prega errado quando recebe o Espírito Santo. Mas se nós não recebemos o Espírito Santo, nós vamos pegar errado. Pedro recebeu o Espírito Santo e passou a receita. E a receita foi, como não hoje, como os pentecostais pensam. Por isso nós pegamos aqui 1 Coríntios para frente, deixando o que Paulo disse, como é hoje. Paulo sabia que isso acontecia nos nossos dias. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse isso, fizesse, e não tivesse caridade, nada seria. Quer dizer, ninguém como nós podemos mostrar, o que nós estamos mostrando é isso. Não adianta você colocar o carro na frente dos bois. Os bois têm que puxar o carro. Não adianta você colocar os dons na frente do doador. Ainda que pessoas falem língua, mas a primeira coisa que você tem que receber é Deus primeiro, e depois você pode até falar em língua. Você pode até profetizar, mas depois que você tiver Deus, receber Deus. Primeiro Deus e depois as outras coisas são acrescentadas. Então o que aconteceu ali foi isso, que quando o Espírito Santo desceu, e Pedro, que é o doutor Pedro, né? Doutor Pedro que não sabia nem assinar o nome, mas era um doutor na palavra de Deus. Ele não sabia assinar um nome não, mas tinha recebido uma ordem do próprio Deus. Quando você converter, você confirma isso a teus irmãos. E quando ele converteu, o Espírito Santo desceu. E quando desceu, ele começou a pregar. E pregava, e lá no dia de Pentecostes era uma festa. Pentecostes lá significava uma festa, onde ia todos os tipos de pessoas, de todas as nações. E estavam todas as nações reunidas ali. E quando Pedro começou a pregar, aquele povo que falava em outras línguas, não em língua estranha, mas em outros idiomas, quando ouviu Pedro pregar, porque ele pregava em hebraico, você sabe quem era o intérprete que tinha lá? Deus. Deus era o próprio intérprete da sua palavra. Então, quando Pedro começou a pregar no hebraico,
eles começaram, as nações, o povo de cada nação começou a notar, pois que não são todos eles galileus, e por que nós estamos ouvindo na nossa própria língua? Então não era língua estranha, era em outro idioma, e quem fazia aquilo era Deus. Deus não precisava de um intérprete como nós precisamos hoje. Deus foi o próprio intérprete da sua palavra. E hoje Deus continua sendo o próprio intérprete da sua palavra. Deus não precisa de ninguém interpretar a sua palavra. E então, depois da receita, pois que eles são galileus, nós estamos ouvindo na nossa própria língua. Aí despertou aquele povo e foi no doutor Pedro. Perguntou para ele, e agora, o que é que nós vamos fazer? A receita é que você seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque essa receita foi dada a mim. O próprio Jesus deu essa receita para mim. Que aquela interpretação de São Mateus é essa. Sabe? Ide, portanto, e batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Deus é Pai, Deus é Espírito, o Espírito é o Pai. Deus é Redentor através de Cristo e o Espírito Santo em nós. Não é 3 pessoas, é a mesma pessoa. Está escrito aqui no livro aqui, ó, olha, quão fácil é entender. Olha aqui, ó, está aqui. Deixa eu ler. Efésios capítulo 4. Olha aqui como é fácil a gente entender. 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse batismo foi aquele que Pedro ensinou. Não existe outro, não. Aquele foi o principal, foi aquele que Jesus passou para Pedro. Então vamos mais. Um só Deus e Pai de todos. Deus não é o Criador? O qual é sobre todos. Não era Deus sobre nós? E por todos, não é... Na redenção ele não foi por todos nós? E em todos, de Atos dos Apóstolos, ele não está morando em nós? É o mesmo Deus que deu a receita. É uma receita simples. Não há complicação. Não há complicação de eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em nome de quem que você batizou? Pai não é nome, é um título. Está vendo? Filho não é nome, é um título. Está vendo? Então, quem é batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não batizou em nome de ninguém. Ninguém. Mas se você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você foi batizado corretamente para a sua própria salvação. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, pela graça. Por isso que Deus sempre envia profeta. Porque se Deus não tivesse enviado esse homem, nós não tínhamos conhecimento dessa verdade que já está na Bíblia. Já está na Bíblia. Mas o diabo tinha tirado através dos pregadores falsos. Essas verdades já está escrito. Então Deus envia um mensageiro para restaurar o que já está. Para ninguém chegar lá condenado, dizendo assim, eu não ouvi a verdade. Se eu chegar lá condenado, é porque eu não quis ouvir a verdade. Porque a verdade está no mundo inteiro. Deus enviou a verdade novamente, não acrescentando nada, mas limpando o que estava sujo. Tudo que Roma tinha sujado, que a primeira que sujou tudo foi Roma. É a mãe, Apocalipse 17, ela é a mãe de todas, aquelas que, eu fico pensando assim, as pessoas que batizam em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não é o mesmo batismo de Roma? Então, está atendendo, é Deus ou atendendo Roma? Está seguindo Roma, porque Deus diz que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o verdadeiro batismo. Mas por que então que eu vou aceitar um ensinamento da mãe quando eu tenho um pai que é Deus?
Então eu vou aceitar o mandamento do meu pai. Deus é nosso pai. Ele é pai de vocês? Pois é, ué. Então ele é meu pai também. Então eu só vou aceitar o mandamento dele. Eu não vou aceitar o mandamento da mãe. Que a mãe aqui na terra é falsa. A mãe verdadeira está escrito aqui na Bíblia. É a Nova Jerusalém. Ela é nossa mãe, mas ela está no céu. Nós aqui na terra só tem um pai. Aqui, mãe não. A mãe é a Nova Jerusalém. Mas o pai sempre está conosco. Jesus disse, ele mesmo falou assim, eu sou o caminho. Alguém não perguntou ele? Mostra-nos o Pai que nos basta. Ele disse, há tanto tempo que eu estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Eu e meu Pai somos um. Não é, Jesus não era o outro não, era o Pai. Nós dois somos um. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Sabe? Muitas pessoas já até me perguntou isso, mas eu e minha esposa, nós somos um. Mas não é dessa maneira, porque quem me vê não vê a minha esposa. Mas Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. E eu e meu Pai somos um. Está vendo? Então são 3 manifestações de um único Deus. Pai é o que nos criou, Filho é o que nos redimiu, Espírito Santo é o que mora em nós. Agora, o Pai não é Espírito? O Pai não é Espírito Santo? Pois é, esse Espírito Santo que nos criou, quando nós caímos em Adão, então esse mesmo Deus veio em carne humana, Atos 20, verso 28, a igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Então Deus derramou sangue através de Cristo. Então o sangue que foi derramado era Deus derramando sangue. A igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Então Deus é Espírito, então Deus nos criou, Ele é Espírito. Mas como nós caímos, então o que Ele teve que fazer? Ele veio em carne e pagou o preço. E quando Ele pagou o preço, que Ele morreu, aí a vida que é Deus, o Espírito, no dia de Pentecostes, Ele liberou essa vida para morar em seus filhos. Então, se você tem Deus na sua vida, então está escrito em São João 5 aqui, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, para mim ouvir a verdade, eu já tenho que ter essa vida eterna em mim. E a vida eterna é Deus. É bom, por isso que é bom a gente ouvir a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não tem jeito, eu vou continuar pregando domingo, umas verdades aqui para nós, para a gente entender mais a respeito do que é verdade. Deixa eu ler, eu quero ler algo aqui, que o mensageiro dessa era deixou aqui, através de um rapaz lá na América, só para os irmãos entenderem melhor a respeito do que é. Eu estava até lembrando da gente, é igual aquela criança que caiu naquela gordura quente, que está fazendo cirurgia, sempre está fazendo cirurgia, e sofrendo, coitadinha. Sofrendo muito, muito. Então, eu estava lembrando, porque sempre a gente está orando por aquela criança. Mas eu vendo esse assunto aqui, eu lembrei de uma coisa. Tem coisa que a gente, às vezes, força a Deus a fazer as coisas, e Deus não aceita uma coisa dessa. Nós temos que orar, porque é outra coisa, também oração. Ah, sim, nós temos que orar, tem que orar. Mas vocês vão ver uma coisa aqui que eu vou ler para vocês. Primeiro Deus e depois a oração. Nunca coloque oração na frente de Deus. Primeiro é Deus, depois oração e qualquer outra coisa. Se você colocar oração na frente da palavra, você está colocando o carro na frente dos bois. Sabe? Então, por isso que muitas coisas não acontecem. Eu lembro do pastor Vanderlei, um tempo atrás, muitos anos atrás,
Ele falando de uma criança que estava internada. É claro, eu estou só contando uma história, um acontecimento realmente, para os irmãos entenderem como é. Aquela criança estava no hospital sofrendo. Eu não creio que é o caso dessa criança, porque a gente crê que Deus vai fazer a vontade dele, porque Deus sempre quer que a gente pede a vontade dele. Então aquela criança estava no hospital, e eu lembro do pastor Vanderlei, e a gente sempre orando por aquela criança. Um dia ele perguntou para a mãe: você libera a criança? Para a gente fazer uma oração, e foi mais ou menos nessas palavras assim, que liberaria. Aí orou para Deus fazer a vontade dele, a criança foi embora. Mas às vezes, oração nossa, às vezes prende e faz uma coisa para contrariar a vontade de Deus, sabe? Então tudo tem um centro, tudo tem um centro, tá? Tudo. E nós vamos ver sobre esse rapaz, talvez eu não vou ler tudo sobre ele, mas esse rapaz aqui, que o profeta está falando dele aqui, esse rapaz, a esposa primeiro aceitou a verdade, depois, e falava com ele não ia, depois um dia, ele era uma pessoa que tinha tudo, ele tinha uma agência de carro, tinha tudo. Mas um dia ele viu algo num papel, como aqui, ele viu algo num papel, depois que ele tinha feito algumas vendas lá na agência. Aí ele, aqui embaixo, aqui no parágrafo 39, eu não vou ler tudo não, mas ele enfiou a mão para procurar uma chave e encontrou um papel no bolso, e o papel estava escrito assim, um pedaço de papel estava escrito assim: onde você passará a eternidade? E aquilo preocupou ele, esse pedaço de papel. Aonde você vai passar a eternidade? E aí aí começou a procurar um meio de encontrar um lugar aonde ele recebia uma palavra que confortaria aquele desejo no coração dele. E aí primeiro ele foi em Billy Graham, e não recebeu nada. E foi em outras igrejas, teve igreja que pediu, não, vamos orar, porque você tem que falar em línguas, e ficou quase a noite toda, não recebeu nada. E foi, porque ele estava procurando de uma maneira errada. Porque primeiro é a palavra e depois as outras coisas. Por isso que eu disse, você pode até falar em língua, mas primeiro você tem que procurar a palavra para essa língua sua não ser o contrário. Porque o próprio diabo pode falar em língua estranha também. Você sabe que nesses lugares que tem feiticeiro, eles fazem até um lápis, levantar e escrever língua estranha. Mas o diabo, ele não pode aceitar a verdade. O diabo pode imitar qualquer coisa, mas a verdade nem imitar ele imita. Ele não consegue. A verdade é Deus. A verdade sempre é Deus. Então esse rapaz, então disse aqui, essa mensagem é o selo do anticristo. O selo do anticristo. Eu estou lendo, eu não vou ler tudo, porque eu sei que não vai dar tempo, né? Então ele diz: onde passará a eternidade? Disse: eu simplesmente o joguei no chão, liguei o ventilador e finalizou. E eu o peguei novamente, não consegui ficar livre dele. Onde passará a eternidade? Aquilo ficou, era exatamente Deus falando com ele. Esse que é o problema. Aquele pedaço de papel era onde Deus estava falando com ele, para ele colocar a vida no lugar. Mas ele foi procurar em outras igrejas. Aquilo era Deus já falando com ele. E aí ele ficou procurando. Foi em Billy Graham, foi em outras igrejas, vai. E quando chegou na última, alguém falou isso aqui com ele, Esse aqui é o problema.
Falou com ele assim, não, vai. Aí foi em Dallas a cura, a voz da cura, e disse, e eles colocaram todos os rapazes ali, e o rapaz contando para o profeta dessa era, né? Tentaram me fazer bem e não conseguiram, e prosseguiu. Então me disseram, esse povo lá da voz da cura, então me disseram que você era um profeta, falando que William Branham era um profeta para procurar ele. Escute bem, aqui, para vir e vê-lo. E o Senhor certamente me diria que eu havia cruzado a linha da separação, que não havia qualquer esperança para mim. Quer dizer, já estava quase jogando sombra. Quer dizer, vai lá no William Branham que ele vai falar que você já cruzou a linha da separação. Olha, você vê. Está vendo? Quer dizer, o que ele recebia era só palavras para contrariar. Aí disse aqui, que cruzado a linha da separação e que não havia qualquer esperança para mim. Se eu tivesse feito tudo isso e ainda não o tivesse, quer dizer, não tinha recebido nada, né? E eu afirmei, bem, irmão, quero lhes contar algo. Eu disse, não sou um profeta. Isso é o William Branham falando com ele. Não sou um profeta. Eu estou lendo 44, tá? Isso é o que as pessoas dizem. Mas, continuei. Eu disse, sou apenas servo dele. Quer dizer, eu sou um servo de Deus. Mas agora você não precisa de um profeta para te endireitar, você só precisa da palavra de Deus. Quer dizer, você já ouviu tudo, alguém já pediu para falar em língua, não conseguiu nada, já foi em tudo, mas você só precisa da palavra de Deus. Então vamos lá, da palavra de Deus. E eu esclareci, o que o senhor Graham lhe disse é a verdade. Quer dizer, já tinha ido em Billy Graham. Tá? Só para vocês entenderem, o que o senhor Graham disse é a verdade, e o que o povo nazareno lhe disse é a verdade, e o que os pentecostais lhes disseram é a verdade, e contudo ainda não é a verdade. Viu? Contudo ainda não é a verdade. Gritar, levantar as mãos, falar em línguas, não é receber a Cristo. Receber a Cristo é receber a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e então essas outras coisas acontecem depois, vê? Agora, você poderia fazer todas aquelas coisas e não ter Cristo ainda. Ele interrogou, quer dizer, interrogou o mensageiro. Bem, irmão Branham, onde posso encontrá-lo? Respondi, quero lhes perguntar uma coisa, vamos voltar à sua história. Então, conta para mim a história de novo. E ele caminhou e indagou, bem, o que o senhor quer dizer? Respondi, você disse que quando chegou, que pegou aquele pedaço de papel, algo atingiu a você e disse, quero buscar a Deus. Quer dizer, aquilo já era Deus falando com ele. Quero buscar a Deus. E eu afirmei, até aquele momento você seguia por esse caminho na estrada. E então você virou para cá, e o que aconteceu? Eu indaguei, o que mudou sua opinião? O que entrou em seu coração que fez você em certo tempo não se importar com Deus? E algo entrou e te fez amar a Deus? O que fez isso? Ele respondeu, bem, não sei. Eu disse, antes que pudesse haver uma criação, teve que haver um Criador para criar essa criação. Deus entrou em seu coração exatamente quando você olhou para aquele pedaço de papel. Viu aqui? Ele interrogou, o senhor quer dizer que eu o tinha o tempo todo? Respondi, certamente, irmão, você já tinha.
Não precisava de ficar procurando igreja ou falar em língua. Não, você já tinha aquilo. Está vendo? Aí, e ele pulou ali e começou a gritar e chorar. Isso foi resolvido. O que é isso? Ele perguntou: o senhor quer orar por mim? Respondi: qual é a utilidade de orar por você? Você não precisa de nenhuma oração, a verdade te libertou. Vê você? Entendeu agora, irmão? Vocês estão vendo o que é? A verdade liberta a pessoa. Quando você é libertado, aí sim, pode acontecer você ficar alegre, pode até falar em línguas e tudo mais, mas não procure isso nessas partes, não, porque Paulo deixou claro aqui, que ainda que ele desse o corpo dele para ser queimado, ainda que ele fizesse isso e não tivesse caridade, mas ele disse: mas quando vier o que é perfeito, quer dizer, quando vier essa maneira correta de ensinar, foi esse homem que trouxe. Então aí nós receberíamos a maneira certa e não passaria o carro na frente dos bois. Vocês notaram como é que o que acontece aí fora? Como que as pessoas estão desanimando e as igrejas só piorando. Sabe? Como eu já falei, eu era de uma igreja, meus pais eram de uma igreja que vivia naquele tempo quando eu era criança. Andava, vestia bem, calçava sapato de mulher, sabe? Não é aquela que Isaías disse, andar cascavelando, que as mulheres hoje das igrejas não estão vestindo roupa mais, não calça o sapato à altura. Olha, Isaías diz que elas andariam cascavelando, significa que o mesmo ensinamento da serpente dentro das igrejas, até dentro da igreja da mensagem eu já vi isso. Já vi. Esses dias nós estávamos olhando um casamento lá na América, um casamento de pessoas da mensagem. Gente, que casamento simples daquele. Não, olha, não tinha uma mulher mal vestida e não tinha uma mulher de sapato alto. Nenhuma. Tudo do jeito da palavra, sabe? Por quê? Porque está seguindo o que foi restaurado. Uma restauração, irmão, significa tudo. Uma restauração significa restaurar a palavra, tudo que estava errado, mostrar para você que está certo. Aqui, ó, você tem que ler e ver que está certo agora. Sabe? E é isso que nós temos que entender. Pão, por exemplo, a ceia com pão asmo. O que é pão asmo? Água e farinha, não é pão inchado que compra em padaria para fazer da ceia. Como é que uma ceia dessa vai valer diante de Deus quando é água e farinha? A água aponta para a palavra, a água aponta para o Espírito e a farinha para a palavra. Vocês notam que no tempo de Eliseu, quando é a mesma coisa. Se vocês não sabem o que é panelada, aquela panelada que lá era uma escola de profetas, e alguém foi lá e colheu de tudo que tinha e fez uma panelada de sopa, mas chegou diante de um profeta, porque havia um profeta naquele dia, era Eliseu. Chegou diante do profeta e disse assim: ó homem de Deus, tem morte na panela. Mas o que o homem de Deus pediu? Traz farinha. Quando colocou a farinha na panela, a morte foi embora. A mesma coisa no Novo Testamento. Estava desse jeito, a Bíblia estava desse jeito. Um ensina uma coisa, outro outra. Mas Deus enviou um mensageiro e colocou farinha na panela. E a morte foi embora. Para quem quer, a vida ficou. Mas para quem não quer vida, a morte continua. E é por isso que as igrejas só estão piorando. E não vai melhorar, vai só piorar. As mulheres, principalmente as mulheres, porque a mulher na Bíblia, ela aponta para a igreja.
Está vendo? A era de Laodiceia, você nota que praticamente quase toda a igreja as mulheres estão andando quase nua, de minissaia, está andando até de minissaia. Já pensou? Pense bem numa igreja de mulheres andando desse tipo, vai chegar no céu? Só no céu da boca da onça. Sabe? Por como que vai uma situação dessa, vai ter mulher chegando no céu dessa maneira? Com sapato alto, descumprindo a palavra de Deus. Se Isaías diz que ela andaria cascavelando, é porque, você já viu mulher que anda com sapato alto? Ela tem que andar cascavelando mesmo. Mas anda uma mulher que anda com sapato baixo, para você ver como que ela anda. Totalmente diferente, sabe? Então, a restauração foi para tudo. Deus restaurou tudo. Colocou a mulher na posição que deve estar, o homem na posição que deve estar. Por que que existe? O próprio Paulo aqui disse: não permito que a mulher ensine em uso de autoridade. Por que está cheio de mulher ensinando? Mas quem é que pôs essas mulheres? Porque a Bíblia diz que não pode a mulher pregar. Então por que essas mulheres estão pregando? Autoridade, quem autorizou a mulher pregar se Deus disse que não pode? Não existe dois espíritos na terra? Pois é, então se não foi Deus que autorizou, foi o diabo que autorizou a mulher pregar, porque mulher não pode pregar. Não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem. Está vendo? Então não permito. Agora, alguém pode falar: mas foi Paulo. Mas Paulo não estava cheio do Espírito Santo? Então não foi Paulo, foi Deus que falou através de Paulo. Então, hoje, se nós pregamos a verdade, é porque nós cremos que nós temos o Espírito Santo e não vamos decepcionar a ninguém, muito menos a Deus. Nós vamos aqui honrar a palavra de Deus e deixar que o mundo, através da internet, escuta a verdade. Não é só esse pouquinho de pessoas que está aqui, não. A minha voz está aí no mundo inteiro. Se alguém quer ouvir a verdade está sendo espalhada aí. É só ligar um aparelho que vai escutar. Então nós estamos aqui para provar que Deus existe ainda, que Deus está aqui e que Deus não muda. Deus nunca mudou e jamais mudará. Deus vai continuar pregando a verdade até o dia que o último eleito entrar. O dia que o último eleito entrar, ele para de pregar essa verdade e Apocalipse 11 acontece. Está ali escrito: duas testemunhas vai para Israel. E lá Moisés e Elias aparecem e vai pregar a verdade como nós estamos pregando aqui. Mas quando Elias e Moisés chegam lá para pregar a verdade, o que nós estamos fazendo, por isso que Deus me livre de ficar na grande tribulação pregando essa verdade aqui, eu não quero. Na grande tribulação eu quero estar lá em cima. Eu não quero estar aqui pregando essa verdade, porque quando Moisés e Elias começar a pregar lá, não adianta pregadores pregar a mensagem mais aqui, não vai salvar mais ninguém. Porque não adianta a letra mata, o Espírito é que vivifica. O Espírito Santo está hoje na terra para confirmar essa letra do qual ele enviou. Mas o dia que o Espírito Santo sair, a letra fica e a letra mata. E o Espírito vai e toma Moisés e Elias, eles vão pregar a mesma mensagem, porque Moisés e Elias vai pregar o que Paulo pregou, o que Pedro pregou. Israel vai receber e vai ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque só assim é que nós podemos chegar lá. Até Israel vai ter que ser batizado, até os israelitas vai ter que receber uma mensagem, começando do batismo. 3 anos e meio de pregação, e durante esses 3 anos e meio eles são convertidos. Nós já temos anos que a mensagem está aqui, dificilmente está convertendo um. Já pensou? Será que é culpa nossa de pregar? Será que eu sou culpado? Eu creio que não, porque nós estamos tentando o máximo para mostrar para as pessoas, mas as pessoas não dão
Eu fico até pensando, tá vendo? Tem pessoa que mora aqui, tem não sei quantos cultos que não aparece aqui, mora aqui na igreja. Pense bem, o que essas pessoas estão esperando? Brincar com Deus é um perigo. É um perigo. Porque, ó, tá vendo? Terça, quarta, quinta, domingo. Mora tão longe que não vem na igreja. Já pensou? O que vai acontecer com as pessoas que desvalorizam tanto a palavra de Deus? O que vai acontecer? Então, é duro, sabe? Mas a gente tem que falar, porque se não falar, eu sou culpado também. Porque às vezes não acordou ainda, tem que falar para ver se acorda. Ou se alguém fala, acorda, porque senão você vai ficar, tá? Ele tem que pregar e mostrar essas verdades, sabe? Que é triste a gente ver uma coisa dessa. As pessoas desvalorizar a palavra de Deus e sabendo que vai pagar um preço caro. Vai sofrer por causa disso. E aí é o que está escrito na Bíblia. Nós somos atalaia, e se o atalaia não avisar o perigo que vem, ele é culpado. E nós estamos aqui como atalaia para avisar todo perigo. Tudo que é perigo, nós estamos aqui para avisar. É um perigo não ouvir a mensagem da hora. É um perigo, é morte na certa. Tá? Então, que Deus nos ajuda. Que Deus tenha misericórdia de nós e dá-nos o Espírito dele, porque quem tem o Espírito Santo dificilmente acha que está até demorando chegar a hora do culto para entrar. Está vendo? Então, por isso que eu estava falando, quer dizer, hoje um feriado, que tem muita gente, minha esposa falei, deve ter menos ainda, porque feriado eles vão aproveitar. Mas eu creio que o maior proveito é vir na igreja para ouvir a palavra de Deus. Porque ao ouvir a palavra de Deus, te dá direito, não só o Espírito Santo, mas te dá direito você viver eternamente. Te dá a vida eterna. Te dá a vida de Deus para você viver eternamente. Então eu quero aproveitar meu tempo ouvindo a palavra de Deus. Amém. Amém. Nós vamos ficar de pé e vamos terminar. Eu creio que os irmãos entenderam, né? Eu creio que deu para entender. Então, vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus para domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui de manhã, vai ter culto de manhã e vai ter culto à tarde. 9 horas, o culto dos chamados jovens, né? Chamados jovens. Mas, na verdade, que a maioria que vem é pessoas já... pessoas que não é mais jovem, mas aproveita, né? Aproveitar e ouvir a palavra de Deus no lugar dos jovens que não gostam de ver, né? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nós estamos mais uma vez, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Olhe por nós estamos, Senhor Deus, saindo aqui, Pai. Meu Deus, crendo que o Senhor vai embora conosco, Senhor. Porque na verdade aqui, Senhor, é 4 paredes. É um lugar onde o Senhor fala através da Tua palavra. Mas quando os Teus filhos vão embora, o Senhor vai embora com eles também, Senhor. Ajuda-nos, Pai, e dá-nos uma noite abençoada, que possamos deitar e dormir em paz, lembrando que o Senhor falou conosco. Meu Deus, se à noite que está vindo, Senhor, se o rapto acontecer, nós queremos pedir, Senhor, não deixe que nós ficamos aqui não, Senhor, que nós possamos sair dessa terra e ir embora. Meu Deus, esse mundo está ficando tão difícil de viver aqui, Senhor, e o Senhor está mandando, e muitas coisas que estão acontecendo no mundo, exatamente provando para nós que já é hora da gente sair da terra. Assim nós pedimos, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares e desperta as nossas famílias, Senhor, para que eles tenham ânimo para vir ouvir a Tua palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.
Deus abençoa o irmão que está nos visitando, as portas estão abertas. O dia que o senhor quiser vir no culto, nós estamos aqui para receber o senhor com a maior satisfação e o desejo do nosso coração. Amém, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.